Olá, que saudade dos meus alunos! Enquanto nós não podemos nos encontrar lá na escola, vamos trabalhar um pouquinho com letras, sílabas e palavras? Muito bem! Então, o que a Prof. Ângela hoje quer dizer? Que a alfabetização do primeiro ano é bastante complexa. Por que é complexa? Nós podemos aprender de diversas formas. Algumas crianças aprendem com muita facilidade. Quando percebemos, está lendo e escrevendo. Enquanto outras crianças precisam de várias maneiras para tentar entender o processo de alfabetização, ou seja, como é que eu consigo ler e escrever? Mas assim, cada criança tem seu tempo. Cada um precisa do seu tempo para começar a compreender as coisas. Tudo bem? Então, assim, a professora Ângela repassou para todos o cartãozinho das sílabas, certo? Ah, professora, mas eu preciso estudar essas sílabas. Isso é tão complicado. Sim, complicado e chato, porque já ouvi alunos falar, prof, que aula chata. Sim, é uma aula chata, mas muito importante, porque tem alunos que já sabem, enquanto outros precisam prestar muita atenção para ainda aprender, certo? Só falando um pouquinho do nosso cartãozinho. Então, em cima do nosso cartãozinho, nós temos as vogais, 5 letrinhas que formam as vogais. A, E, I, O, U. O som dessa letrinha é muito importante. Por quê? O som e a letra vai formar a sílabazinha, ou seja, a família das letras, certo? Então, com o B, eu junto com todas as vogais separadamente e vou ter ba, be, bi, bo, bu. O ba, se eu juntar com o lá, eu vou ter ba, lá. Ah, professora, é assim que formam as palavras? Sim, assim que formam as palavras. Por isso que é importante a gente estudar também o cartãozinho das sílabas. Tá bom? Prof, mas eu já sei. Que legal que você já sabe. A prof sabe que tem muitos alunos que já estão compreendendo muito bem essa questão das sílabas, certo? Mas ainda tem coleguinha que precisa aprender, tá bom? E assim como nós precisamos respeitar todos e respeitar o tempo de todos, a prof vai trazer aulas mais simples, aulas para que esses alunos aprendam e daqui a pouquinho vai estar todo mundo lendo e escrevendo lá na sala, tá bom? Então, por favor, não esqueçam de estudar, treinar todas as sílabas, certo? Todas as famílias das sílabas, ok? Algumas famílias são um pouco complicadinhas. Por exemplo, a família do C é danadinha para compreender. Sabe por quê? Porque ela muda o som. Em algumas sílabas, eu falo com som. Por exemplo, K, o C e o A. O C e o E não tem o som de Q, é som de C. Poxa, como essa língua portuguesa é complicada, verdade, ela complica a vida da gente. Mas quando nós começarmos a entender melhor as sílabas, nós vamos perceber que esse som a gente vai automaticamente aprendendo, tá bom? Assim como também lá na família do G, o som vai mudar quando eu estiver falando. Pessoal, vocês vão lembrar que nós já tivemos essa aula lá na escola. A prof apresentou todas as letras, fizemos brincadeiras no quadro. Vocês lembram disso? Vocês foram lá no quadro para escrever, para formar algumas sílabas. Quem já sabia formou palavrinhas. A gente está relembrando aqui. E quem ainda não conseguiu, agora vai treinar para tentar em casa e aí sim conseguir, tá bom? Então, para que a gente consiga
estudar e treinar as sílabas, a prof já pediu para vocês colocarem lá no caderninho de vocês as sílabas de uma outra forma de escrita, lembram? Pois é, agora a prof. Ângela vai falar de um outro cartãozinho importante que nós retiramos lá do nosso material de apoio da apostila. Lembram? A prof. pediu para que vocês cuidassem com carinho desses cartões, porque esses cartões nós vamos precisar o ano todo, ok? Quem pôde conseguiu plastificar, tanto um quanto o outro, e aí ele não vai se rasgar. A gente vai poder ter ele para estudar. Esse outro cartãozinho é só de letras. Só que ele é muito importante, sabe por quê? Porque aqui nós temos todas as formas de escrita. Nós temos o A, que é caixa alta, que nós gostamos de escrever e sabemos escrever muito bem e lindamente, mas temos também a letra cursiva. Temos também a maiúscula, a minúscula, de imprensa, todas elas estão em todas as letras do alfabeto. Precisamos estudar também, tá bom? Vamos lá? Estudando as letrinhas cursivas, de imprensa e a caixa alta? Ok. Então, se você já sabe fazer as sílabas, o que você acha de passar as sílabas para a letra cursiva? Sim, é bem legal, vai ser interessante. A professora colocou aqui e vou mandar lá no grupo uma fotografia para vocês verem como é a escrita das sílabas com a cursiva, com a letra cursiva, tá? Prof, não seria interessante a gente fazer primeiro o alfabeto? Ok, ótimo. Vamos fazer o alfabeto com as letras cursiva. A maiúscula e a minúscula. Ai, é difícil de fazer essa escrita. Não é muito fácil, não. Mas vamos treinar? E treinando a gente consegue. E quanto mais a gente treina, melhor fica, mais bonito fica. Isso eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Agora, logo em seguida que a gente vai treinar as sílabas, nós vamos começar a formar palavrinhas. Muito legal. Então, formando palavrinhas com as sílabas que estão aqui. Já fizemos esse exercício lá na escola, lá no quadro também. Cada aluninho da prof fez uma palavrinha no quadro, formando as palavrinhas com as sílabas do cartãozinho que nós tínhamos. Eu até mandei foto no grupo para os pais. Vocês lembram disso? Então, eu posso pegar qualquer sílaba que eu tenha aqui, mas tem que combinar com a outra que eu vou colocar junto, porque não pode ser qualquer sílaba só para colocar uma do lado da outra. Ela precisa formar uma palavrinha. Por isso é que eu tenho que falar, porque falando a sílaba, eu vou ouvir o som que ela dá, tá bom? Por exemplo, eu quero escrever bolo, bo. Será que é o B com O? Sim, certinho. E agora eu preciso do lo. Como é lo? Bo é B com O. E lo? L com O. Bolo. Aí eu vou procurar as sílabas e vou escrever. Vamos formar palavrinhas lá no caderno? É um ótimo treino para a gente aprender a ler e a escrever, ok? Dica da professora Ângela, tá bom? Vamos estudar bastante para que a gente aprenda quanto mais para aí sim saber ler e escrever e passar por livros fantásticos aprendendo histórias e descobrindo as fantasias que os livros nos trazem. Para isso a gente precisa treinar bastante para que essa leitura fique bem simples para nós, tá? Ai, prof, é difícil, não vou conseguir. Vai sim. Lembra que a gente não pode dizer eu não consigo? Como que a professora explicou para vocês que tem que dizer? Eu vou tentar. E tentando a gente consegue, certo? Ok.
vou passar umas dicas de atividades e uma atividade bem legal de fazer. Lembram que lá na escola a professora dizia assim: vamos encontrar palavrinhas escondidas? Em outras palavras? Como assim? Assim, ó, por exemplo, a palavra escola. Escola. Tem ou não tem uma palavrinha escondida? Está aqui, ó. Escola tem a palavra cola. Legal! Encontrei a palavra cola e vou escrever aqui do lado. Muito bem. E aí a prof vai dar dicas de outras palavras para vocês encontrarem qual é a palavra escondida que está ali, certo? Vocês podem circular a palavrinha escondida e escrever ela aqui do lado, tá bom? Querem treinar um pouquinho mais? Essa palavrinha que você escreveu aqui do lado, que você achou, a cola, vamos escrever ela com a letra cursiva também? Ótimo! Que treino maravilhoso! Assim nós vamos aprender a escrever de forma maravilhosa. Olha só, a cola que eu encontrei, escrita com a letra cursiva. No ladinho, a professora colocou todas as letras separadas para vocês verem como é escrita. Mas lembrando que se é a cursiva, eu tenho que deixar ela toda juntinha, certo? E isso tem aqui no cartãozinho para a gente procurar, tá bom? Então, lembrando, primeiramente, precisamos saber quais as letras do alfabeto. Depois, quais os tipos de letras do alfabeto. Logo em seguida, formar as sílabas. E aí sim, escrever palavrinhas, certo? Lembrando que nós temos outras formas de encontrar palavrinhas. Vocês lembram lá em filosofia que a prof dizia, vamos procurar algumas palavras do texto? Em história também tinha alguns textos lá que a prof dizia, vamos procurar algumas palavrinhas? Lembram? É uma outra forma de aprender a escrever, de aprender a ler. Tem diversas formas. E cada criança, cada um de vocês, vai começar a compreender do jeitinho que achar melhor. Ou com as sílabas separadas, ou com as palavrinhas dentro dos textos, ou da forma que achar melhor. Mas nós precisamos estudar, treinar e nunca dizer eu não consigo, e sim vou tentar, tá bom? A prof vai passar todas as dicas de atividades com sílabas, letras, troca de letras lá no grupo para os pais, tá bom? Beijinho!